Olá, meus amores, estavam com saudade de mim? Passei aí 3 semanas, né, sem gravar, tirando uma folgazinha, porque esse ministério com o YouTube realmente ele é muito cansativo. Com as redes sociais em si, mas com o YouTube é uma responsabilidade muito maior, por causa do trabalho que a gente tem com a edição, com o conteúdo para gerar para vocês que tem que ser mais profundo, mais estudado. E no meu caso, como profeta de Jesus Cristo, obviamente mais revelado. Amém? Então, o tema que o Senhor me mandou falar hoje, inclusive já foi falado aqui no canal, foi um dos meus primeiros vídeos, quando eu ainda contratei uma empresa para me ajudar, mas enfim, eu vi que eu fazia muito melhor e eu vi que eu não tinha toda a liberdade de expor o meu conteúdo com uma empresa, porque quando você contrata uma empresa, tudo é pago. Então, cada minuto que você fala é pago e não é barato. Amém, meus irmãos? Então, eu vi que a minha experiência, que foi adquirida sendo formada em comunicação, sendo formada em relações públicas, era suficiente para eu manter o canal, para eu manter o meu conteúdo nas redes sociais como um todo. E hoje eu acho que o canal ficou muito mais a minha cara. Quando a gente fazia com a empresa, era um pouco infantil demais. Eles infantilizaram a minha imagem. Talvez por eu ser um pouco exagerada com a minha aparência, né? Eu gosto de batom forte, gosto de cabelo sempre arrumado, de unha sempre feita. Essa sou eu. Deus, ele soprou isso em mim. Irmãos, personalidade, Deus não muda. Ele vai mudar o que não agrada a ele. Mas se ele colocou isso em mim e isso é para a glória dele, isso é para atrair pessoas para ele, obviamente ele não vai mudar. Como ele não mudou nesses 6 anos. Muita gente achava que eu ia ficar menos vaidosa, porque afinal tudo é vaidade, né? Só muda o nome da vaidade. Então a minha pode ser com maquiagem, a sua pode ser com carro, com gravata. Então é o Senhor quem sabe. E eu falei desse assunto logo no começo, né? Porque larguei tudo por Jesus, eu acho que é uma coisa assim o tema. Mas o Senhor me pediu para falar de novo, porque agora o testemunho ele se renova. Amém, irmãos? Cada ano que a gente vai estando em tempo integral para a obra de Deus, o Senhor acrescenta não só experiências, como conteúdo. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, por que eu não trabalho mais para este século? Eu vou contar um pouco do meu testemunho, tá bom? Para vocês entenderem. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, eu entrei bem nova. Eu passei em 2 cursos superiores: administração e relações públicas. E eu cheguei a me matricular nos 2, só que com o decorrer do tempo eu fui vendo que eu tinha mais aptidão para RP, que é um setor da comunicação que trata com ambos os públicos, tanto o externo quanto o interno de uma empresa. E como eu sempre gostei muito de escrever, de ler, de falar, eu queria jornalismo, mas eu nem tentei jornalismo. É muito louco isso, né? Quando Deus tem um plano, ele nem permite que você faça muitas vezes algo que você quer, porque lá na frente ele tinha planos para mim já. Então eu fiz relações públicas e administração. Mas eu percebi que o RP, ele é um comunicador mais abrangente, ele é um comunicador mais profundo. E ele tem uma visão não só de redação, de assessoria de imprensa, como de público, como de apresentação, porque o RP ele pode ir para o cerimonial. Perdão, meus amados. Então eu vi que acabei gostando, na verdade, muito de relações públicas e vim a me formar. Abandonei a administração e segui nos 4 anos de RP. Então, quando eu me formei, eu não quis partir para uma pós-graduação. Eu quis ir morar fora, eu quis estudar o inglês, eu quis ter uma experiência de trabalho. Amém, amados? De trabalho, e que eu também pudesse aprender o idioma, no caso o inglês. Então,
eu resolvi fazer o au pair nos Estados Unidos, passei 1 ano lá, e essa história tem no meu canal, assista. É uma coisa assim, meu testemunho como au pair. E ali também foi uma prova de fogo, passei muitas coisas, mas eu creio que tudo foi necessário para eu chegar até aqui, para eu estar aqui num tempo como esse. Nada é em vão, nenhuma experiência. Tudo é contabilizado no céu. Amém, irmãos? E também no inferno. Mas no meu caso foi para a vergonha do inferno. Todas as minhas experiências me levaram a Jesus. E eu passei 1 ano nos Estados Unidos como babá e também estudando inglês. Fiz um curso técnico lá num college. Fiquei primeiro na Pensilvânia, depois eu fui para Washington e morei em Seattle, perto de Seattle, em Woodinville. E ali eu me formei em inglês, fiz um curso técnico, voltei para o Brasil e fiquei um tempo em São Paulo procurando emprego. Eu sou de Belém do Pará, mas a minha irmã morava em São Paulo, morou 10 anos lá. Nesse tempo ela estava lá fazendo faculdade, enfim, fez pós-graduação também. Ela é publicitária, também acabou indo para comunicação. Nós somos filhas de uma médica e de um administrador, e nós duas fomos para comunicação, né? Eu creio que tudo é plano de Deus. Então eu fiquei lá procurando emprego, passei em algumas entrevistas, mas logo eu fui chamada aqui em Belém por uma farmácia de manipulação para ser propagandista. E isso naquela época, eu não sei como tá hoje, mas tinha um salário bom e tinha uma série de benefícios, enfim. E eu fiquei, acho que 4 meses nessa empresa, e daí eu já entrei no Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará. Na época foi aquela época do nepotismo, então haviam saído muitas pessoas, aquela lei do nepotismo, e realmente precisava justamente na assessoria de comunicação, precisava de gente. E a conselheira, né, pediu meu currículo e me nomeou para um cargo em comissão. E ali eu entrei o ano de 2008, formada já, tendo inglês fluente, entrei no TCM. E ali eu fiquei por 7 anos. Eu entrei ali como cantora de rock, como DJ, mas isso era hobby, tá bom, meus amados? Isso eu fazia sempre nos finais de semana, tocar e cantar. Então, se eu era de uma banda e a banda fazia show na quinta, eu não ia. Tinham mais 2 vocalistas, eles iam. Eu sempre tive responsabilidade, sempre tive o meu emprego e fazia como hobby essas coisas artísticas, que também sempre foi algo que eu tive veia para isso, né? Sempre correu em mim a arte, a comunicação, enfim. Eu fiz teatro também, quando criança, até mais ou menos uns 13, 14 anos. Isso me ajudou muito. Como eu disse, nenhuma experiência é inválida, tudo é válido. E daí eu entrei no TCM, fiquei por 7 anos, mas nesse meio tempo eu me converti. Então eu entrei em 2008 e me batizei nas águas em 2012. Foram 4 anos ali, né? E as pessoas, claro, ficaram muito assustadas com a minha mudança, porque 1 ano depois, eu me batizei em 2012, 1 ano depois eu lá no tribunal, eu já não fazia mais nada, eu já não saía mais pra noite, eu já não bebia mais, eu já não fumava mais cigarro, eu já não me relacionava com homem nenhum. A minha conversão, ela foi rápida, digamos assim, né? Em 1 ano eu saí do mundo, com 2 anos eu fui batizada com o Espírito Santo, isso partindo do meu batismo nas águas, porque a vida do cristão realmente só começa depois do batismo nas águas. Não aquele que ele faz recém-nascido. Aquilo é o seu pai e a sua mãe que fazem por você, porque você não tem como discernir. Mas aquele que você faz consciente, no meu caso foi aos 27 anos. Então, em 2 anos eu fui ungida pastora, já falava línguas estranhas, já era batizada com fogo, já havia aberto uma obra própria com os meus pais. E isso incomodou muito o pessoal do TCM, mas, enfim, eu nunca pedi demissão de lá por isso. E sim porque eu recebi um chamado de Deus. No ano de 2015, quando eu completei 30 anos de idade, hoje eu tenho 33 anos, o Senhor falou comigo. Eu estava estudando para concurso, eu estava disposta a passar no concurso público, porque para mim esse era o meu chamado. Para mim, esse era o dom que Deus tinha me dado até então. E eu estava fazendo várias provas de concurso,
Tá bom, meus amados? Eu estava disposta, eu estava estudando, eu trabalhava em órgão público, eu tinha a experiência da vivência do dia a dia e eu ouvi a voz de Deus audível falar comigo nesse período, 2015. Foi um tempo antes de eu completar, eu acho que naquele ano eu faço aniversário em julho, eu tinha ido para São Paulo passar lá. E aí o Senhor falou comigo. O Senhor falou o seguinte: você está estudando, eu vou te dar o concurso, é claro que você vai ter que estudar, eu não vou te dar como forma milagrosa, você vai ter que fazer a sua parte. Mas eu quero te dizer, filha, que não é isso que eu tenho para ti. Esse não é o meu sonho para a tua vida. O que eu tenho para ti é um chamado missionário, é um chamado com nações, com povos. Por isso tenho eu te dado outras línguas, tenho eu te feito estudar outras línguas, mas eu não posso influenciar no seu livre-arbítrio. Então, se você quiser o concurso, eu vou te dar, você vai estudar, mas eu quero te dizer que não é isso que eu tenho para ti e tu não vais ser completa, ser realizada, concursada de um órgão público. O que eu tenho para ti é um chamado pastoral e missionário. Mas se tu quiseres o que eu tenho para ti, disse o Senhor, tu vais ter que pedir demissão. E o teu patrão vai passar a ser eu, o próprio Senhor Jesus. E eu falei: Senhor, mas como que eu vou viver? Eu trabalho desde os 18 anos. Com 18 anos eu já estagiava na faculdade. Eu sempre tive o meu dinheiro, por mais que fosse pouco, mas era meu. Eu sempre tive responsabilidade, eu sempre acordei cedo, eu sempre cumpri horário. Em órgão público a gente bate ponto. É um regime militar, é uma disciplina muito forte. E eu fiquei apavorada. Eu falei: Senhor, como é que eu vou pedir dinheiro para os meus pais depois dos 30 anos, sabe? Para comprar um absorvente. Sendo que eu sempre fui muito independente, sempre sonhei com a minha independência financeira, lutava para isso. E o Senhor falou: aí tu vais ter que pagar para ver. Mas se tu confias que eu sou o teu Deus e sou eu que estou te ordenando, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Confia no que eu tenho para ti. E, irmãos, eu não pensei duas vezes. Eu entendi o plano de Deus ali. E eu falei: Senhor, se é isso que tu tens para mim, eu vou pedir demissão. Comuniquei aos meus pais naquele julho, eles estavam comigo em São Paulo. Eles não tinham aceitado muito bem, mas eu estava decidida. Só que, é claro, eu precisava de um tempo para sair corretamente, né? Com todos os meus direitos. Eu não queria deixar férias pro órgão, eu queria ter tudo que era meu por direito. Então, passou, né? Julho, agosto, setembro e outubro, eles foram para São Paulo de novo, uma coisa assim. Eu não fui naquela vez. E eles foram para um culto. Naquela época a gente frequentava ainda a Laodiceia, né? Ou seja, denominações. Hoje a gente não frequenta mais. Nós recebemos a ordem de Deus de não frequentar nenhuma igreja que não seja a nossa, que é a Casa de Oração Filadélfia Israel, aqui em Belém do Pará. E eles foram num culto e ali o Senhor falou com a minha mãe. O Senhor falou para ela me apresentar naquele templo como uma sacerdotisa do seu evangelho, da sua palavra. E ela se emocionou, ela me entregou ali no altar do Senhor e ela passou a me apoiar naquela decisão. O meu pai, até então, ainda não. Meu pai não aceitava de jeito nenhum. Porque o meu pai é concursado de órgão público e ele acha assim o máximo. Tipo, ele acha que é... Como é que eu vou falar, gente? Me fugiu a palavra agora. Ele acha que é... Ai, eu tô com plenitude na cabeça, mas não é. Quando você passa no concurso... Ah, é estabilidade. Ele acha que é uma prova de estabilidade, que você vai ficar bem pro resto da sua vida. Enfim, ficou meio de banda comigo. Mas eu cumpri o que o Senhor falou. Mesmo debaixo de medo, né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E ali eu amei o que o Senhor tinha para mim, mais do que a mim mesma, mais do que a minha própria vida. E eu saí no final do ano de recesso, era o ano de 2015 ali, o final do ano de 2015. Era para voltar em janeiro, eu entrei com as minhas férias
Aí era para voltar em fevereiro, eu entrei com pedido de demissão. E claro que eles não entenderam, até hoje eles me perseguem, eu recebo muitas ameaças nas redes sociais, e eu sei que vem do povo de lá porque nada me faltou. Realmente o Senhor cumpriu o que ele tinha me prometido. E eles não se conformaram com isso, porque aquilo é o Deus deles. Eles acham que a estabilidade está ali e a nossa estabilidade está em Cristo. Quem crer, veja e entenda. E continuamos com a casa de oração, eu agora em tempo integral. O Senhor começou a me passar o plano dele para a nossa obra e como eu ia cumprir. Um desses planos foi o canal no YouTube, que é onde eu estou agora, onde eu gravo pela manhã, nas terças-feiras. E o Senhor falou, filha, eu preciso de ti em tempo integral. Vão ter viagens que vão ser em cima da hora. Como foi a minha ida para Israel, em agosto do ano passado, de 2017. Foi tudo resolvido 15 dias antes, irmãos. Então eu não podia estar no emprego secular, porque o emprego secular você tem uma burocracia. Você tem que ter uma portaria de férias, ainda mais quando é órgão público, que era onde eu trabalhava. Você tem que avisar antes para alguém, alguma pessoa ficar fazendo o seu trabalho para ele não atrasar, porque eu trabalhava com prazos lá. Nessa época eu não estava mais na imprensa, estava na secretaria, então documentos oficiais, tudo tem prazo para ser emitido. E eu comecei a entender o plano de Deus. E profetas começaram a vir até mim e falavam, arruma as tuas malas, as nações te esperam. Eu te vejo sendo aclamada entre as nações como uma ministra da palavra de Deus. Eu vejo pessoas traduzindo as tuas pregações. Eu te vejo pregando aos judeus. E, irmãos, muitas dessas promessas ainda não se cumpriram. Mas eu creio que eu estou no caminho. E para isso eu tinha que estar em tempo integral. Vocês conseguem entender isso? Às vezes abrir mão dos nossos sonhos é viver os sonhos de Deus. E eles são maiores e melhores que os nossos. E comecei a caminhar em tempo integral e eu vi que a obra começou também a tomar forma. Porque muitas vezes eu chegava irritada, estressada com os problemas do trabalho. Muitas vezes para me perseguir, os meus chefes, alguns, porque eu tive chefes maravilhosos também, lá do TCM, sumiam com processos no meu nome. E eu ficava louca, sumiam tipo sexta-feira, 1:45, era até 2 o expediente. Então eu já ia para a igreja final de semana preocupada. Segunda-feira eu queria estar 7 da manhã para procurar, porque eram ameaças. Se não for encontrado, você está na rua. Quem tem cargo em comissão sabe, nós vivemos à base de ameaças. Por isso eu queria passar no concurso. Porém, não era o que o Senhor tinha para mim. E eu confiei, eu entreguei. E seguimos com a obra, o meu pai meio de banda comigo, não concordava com eu ter largado o emprego. E aí teve um culto que a gente nessa época orava de mãos dadas no final do culto. Até hoje a gente faz isso. E aí ele falou, gente, antes da gente orar, eu gostaria de fazer um pedido de perdão aqui em público. Porque, para quem não sabe, eu vim do mundo, uma aspas aí. Eu fui DJ, cantora de rock. Além de funcionária pública, nos finais de semana eu cantava e tocava. E ele falou, eu gostaria de fazer um pedido de perdão, porque o Senhor, ele me chamou nessa madrugada. E ele falou para mim, o meu pai dizendo lá na igreja, não eras tu que pedia de joelho para tua filha voltar sã e salva das boates, das raves, do mundo. Ficavas aqui de madrugada me pedindo. E quando eu tiro ela do mundo e transformo ela numa ministra em tempo integral para minha obra, tu ficas com raiva? Te decide, rapaz. O que tu queres? Porque eu atendi o teu pedido e agora tu estás voltando atrás? Eu não sou homem para que minta, disse o Senhor ao meu pai, nem filho do homem para que me arrependa. Porventura diria eu e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus falou com ele em Números 23:19. E aquilo quebrou ele, meus irmãos. Então você não precisa ficar triste porque a sua família não aceita muitas vezes. Porque é o próprio Deus que vai tratar com eles.
Em outra parte da minha história, todo mundo sabe, eu não me dou bem com a minha irmã, só tenho uma irmã de sangue, a gente se dá muito mal desde que eu me converti. Ela também não aceitou, principalmente essa minha área sentimental. Ela achou que eu estava estragando a minha vida, perdendo a minha juventude, me trancando, me fechando para homens. E ela não conseguiu. Ela não lidou bem com a carência e casou com o namorado dela de infância. Amém. Sabe, que ela seja feliz, mas ele é ímpio. Ela vai ter que pagar o preço uma hora ou outra. Ela já é batizada nas águas, mas o que aconteceu foi o que a gente já esperava. Foi mais fácil ele puxar ela para o mundo do que ela puxar ele para Deus. Eu não quero julgo desigual na minha vida, eu não aceito. E então, irmãos, ali o meu pai me pediu perdão e ficou tudo bem. Hoje ele aceita, ele incentiva, ele me ajuda. E como eu vivo hoje? Eu vivo do dízimo dos meus pais. Os 10% deles sustentam a obra Casa de Oração Filadélfia Israel e a mim. Sendo que desses 10% deles eu devolvo 10% meu como dízimo, também para a obra. Então a coisa, ela andou. Ela andou sem a gente ter que pedir para ninguém. Ela andou sem a gente ter que roubar de ninguém. Porque Deus é fiel. Se Ele te prometeu, Ele é fiel e justo para concluir a obra na tua vida. Até o dia do Senhor. Hoje eu vivo assim. Hoje eu tenho paz. Apesar das ameaças, eu tive que bloquear mais de 3.000 pessoas das minhas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, enfim. Porque o diabo ele não se conforma. Principalmente órgão público, mas eu destaco qualquer emprego secular como um terreno fértil para o diabo agir. Seja com ameaças, seja com assédio. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas um dia eu vou contar realmente tudo o que eu passei ali naquele tribunal. É que não chegou o tempo ainda. Temos que ser sábios e prudentes. Amém? O Senhor ainda não me autorizou a falar a fundo sobre isso. Mas eu quero deixar algumas bases bíblicas aqui. Para o que eu fiz, para a minha atitude. E eu também quero dizer para vocês que eu trabalho muito hoje em dia, até mais do que naquela época. Eu lembro que eu fazia o trabalho de 3 pessoas na secretaria do tribunal. 3, 4 pessoas. E eu falava, meu Deus, por que não colocam ninguém para me ajudar? E hoje eu entendo o porquê, eu vejo o porquê. Porque o trabalho que eu faço na obra não é de 4, é de 10 pessoas, sozinha. Eu cuido de toda a mídia, eu cuido de toda a evolução dos cultos. Eu louvo, eu prego, eu edito, eu produzo, eu não tenho ajuda. Como eu falei pra vocês, eu comecei com uma empresa no YouTube, mas não deu certo. Eu vi que ali eu não ia ter paz, eu não ia ter liberdade para fazer o que o Senhor estava me pedindo. Então eu segui sozinha. Claro, eu e o Senhor Jesus, Ele nunca me desamparou. E hoje vocês podem ver um ministério organizado, um ministério que flui, que acontece, mas porque eu tenho muito trabalho, tanto na frente das câmeras quanto por trás. Só eu e o Senhor sabemos. Mas se Ele me escolheu, a Bíblia diz que Ele capacita a quem escolhe. Aleluia. Eu louvo a Deus. Então vamos às bases bíblicas, irmãos. Em Mateus 19, 29, Jesus disse: eu asseguro a vocês que todo o que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, a minha relação terrível com a minha irmã, esse versículo explica, pai ou mãe, filhos ou terrenos, terrenos aí significa bens materiais, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, aqui nesta terra mesmo, e ainda herdará a vida eterna. Então Deus promete que nós, que deixamos tudo por amor a Ele, receberemos 100 vezes mais e ainda a vida eterna, que para mim é o mais importante. Hoje eu não almejo casar, hoje eu não almejo ficar rica. Se isso acontecer, amém, foi porque Deus quis, mas eu não almejo mais, Deus sabe do meu coração. Mas eu almejo a salvação, eu almejo levar a palavra de Deus até o meu último dia aqui nessa terra. E o louvor do Senhor. Em Mateus 6,33, Jesus também diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Isaías 55,6, buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Quer dizer, aquele era o tempo para eu ter feito isso. Vai fazer 3 anos. Aquele era o tempo. Se não fosse ali, talvez não fosse mais para frente. A vida que eu levo hoje, corrida. Enquanto todo mundo está no final de semana, eu estou trabalhando. E muitas vezes na semana eu tenho mais tempo livre. Então a coisa inverteu. A coisa para Deus, ela não segue o fluxo do mundo. A gente não segue os feriados deste mundo, o calendário deste mundo. Não comemoramos mais as festas deste mundo. Amém? Porque entendemos que o calendário de Deus é outro. É o calendário judaico? Sim. Nós poderíamos comemorar as festas judaicas? Sim. Porém, também não somos obrigados como gentios. Amém? Não somos obrigados. Temos que olhar para a figueira, mas nunca seremos judeus. Não adianta dar uma de judeu. Já falei isso várias vezes. Em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, irmãos, é muito lindo, né? Como Deus faz, como Ele age. Deus é fiel. E eu escolhi a boa parte, que era cuidar da obra dEle, das almas dEle. Que era viver para muitos à deriva, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Mas eu sei que o Senhor está no meu futuro. E Ele sabe os planos que tem a meu respeito e ao seu, que ama Ele, que honra Ele, que deixou tudo por amor a Ele. São planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Também disse o profeta Jeremias, o Senhor disse ao profeta Jeremias, sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Ele estava falando de Israel aí. E Israel é a nação, mas também é todo o que crê no Senhor. Há tipologias na Bíblia. Amém? Então, esse é o meu testemunho. Por que eu não trabalho mais para este século? Porque aprove ao Senhor me separar para a sua obra. Aprove ao Senhor utilizar os meus dons e até os meus estudos para este século. Porque eu sou formada em relações públicas por este século. Para a obra dele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Eu louvo ao Senhor Jesus. Porque ele me tirou das trevas, sim, para a sua maravilhosa luz. E fez de mim sacerdócio real, nação santa. Ele fez de mim um povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar para encerrar. Ô Senhor Jesus, eu te agradeço por mais este testemunho. Eu te agradeço, meu Deus, porque no meu futuro tu já estás. E do meu passado tu não lembras mais. Senhor, eu escolhi obedecer, porque eu conheço a tua palavra e ela diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E que a obediência é melhor que a gordura de muitos carneiros, ou seja, é melhor que qualquer sacrifício. Melhor que passar horas de joelhos clamando a ti por um milagre é te obedecer. E eu escolhi esta parte, meu Deus. Obrigada por ter me honrado nesses quase 3 anos. Dizendo, 3 anos em que estou em tempo integral para a tua obra. Nada tem me faltado. Eu posso não ter tudo o que eu quero, papai, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Obrigada, Senhor, por me dar 100 vezes mais e ainda a vida eterna, como disse a tua palavra. Em Mateus, capítulo 19, verso 29. Eu te louvo, eu te honro. Dissipa, meu Deus, todo levante do inferno contra este vídeo. Dissipa com a espada de fogo. Todos aqueles que intentam contra mim, Senhor, eles cairão. Meu Deus, dissipa se tu és o maior. Pai eterno Jesus Cristo, se tu és maior que o diabo e seus demônios, nada vai me acontecer. Nenhuma ameaça, Pai. Nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará. Cobre também os meus pais. Cobre eles com teu manto, Pai, para que continuem sendo mantenedores da tua obra, da tua profeta.
Não deixa que nada de mal aconteça a eles. Que eles vivam longa vida para ver o que tu farás na minha vida, na vida da minha irmã, porque eu creio na conversão genuína dela ainda. Eu nunca deixei de crer. E na vida deles, como obra, como casa de oração Filadélfia, Israel. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua proteção, obrigada pelos teus livramentos, obrigada pela tua provisão. Relababababasuire cantarai. Esteja comigo, Pai, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. É o que te peço e desde já te agradeço, ligando no céu este testemunho como foi na terra, para a tua honra, para a tua glória, Senhor Jesus. Conforme Mateus 18:18. Amém e amém. Este foi o meu testemunho de por que eu não trabalho mais para este século. Porque quando o Senhor chama, você tem duas opções. Ou você diz sim ou não. A Bíblia diz, seja o proceder de vocês sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é do maligno. É do inferno, é do diabo. E a minha palavra para ti, Senhor, foi sim. Sim, eu aceito ser tua ministra em tempo integral, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Eu estou em tuas mãos. Faça o que quiser de mim, Senhor. Eu confio em ti. Eu te adoro. Tu és o meu Deus. E eu sou a tua filha amada, em quem tu te agradas. Aleluia. Louvado seja Deus. Ora ba xere cantalaieira lachei. Suire calabás.